É um prazer estar aqui com todos vocês na noite de hoje. O Carlinhos trouxe aí, né, essas considerações da necessidade de nós nos mantermos em silêncio internamente para que os fluidos aqui manipulados possam estar chegando até cada um de nós conforme o nosso merecimento e a nossa necessidade. Aí nós vamos começar hoje por uma questão que me encantou muito quando eu conheci a doutrina espírita. Quando Kardec trouxe para o meu entendimento e nós evoluímos. Porque quando eu entrei em contato com esse conceito de evolução espiritual, isso realmente abriu os meus caminhos. Porque, como encarnado, a vida toda nós batalhamos para evoluir materialmente. A gente quer uma casa melhor, a gente quer um trabalho melhor, e assim sucessivamente a gente não vai relacionar esse processo. Mas, quando se fala em evolução espiritual, isso deve nos encantar. A gente tem que ficar seduzido por essa palavra, né? Evolução espiritual. Né? Porque eu sei que meu tempo é limitado, ainda que eu não queira sair daqui. Ainda eu queira permanecer aqui por mais tempo, né, de que eu preciso. E Kardec nos traz como é que nós começamos a evoluir aqui no planeta Terra. E no nosso cotidiano, como é que começa o nosso processo de evolução. Olha que bacana isso. Kardec afirma que a evolução espiritual ocorre essencialmente através do relacionamento humano. É na convivência que aprendemos a amar, perdoar, superar o egoísmo, pois os laços que nos unem são instrumentos da lei de Deus para o nosso progresso. É só isso. E realmente, né, qual é o nosso maior desafio no nosso dia a dia? É conviver bem com as pessoas que estão do nosso lado. Né? No trabalho, na vida social, na família. Né? Nós vamos bem, né, em ambiente gostoso quando vê surge um conflito. Né? Isso é muito interessante no nosso processo de observação para a gente entender para onde é que eu tenho que ir. É só eu analisar os conflitos que eu estou vivendo. É aí que eu preciso melhorar. Ninguém precisa me falar o que eu sou. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu só não quero assumir esse processo. Bom, deixa eu voltar aqui, porque eu prometi para mim, Carlinhos, que eu não vou falar hoje de psicologia. Eu só vou falar de doutrina espírita. Então, vocês vão ouvir falar de Kardec o tempo todo. Onde que Kardec nos orienta sobre o relacionamento? Na lei de sociedade. É uma das 10 leis propostas por Kardec. Então, na lei de sociedade, da pergunta 7... Olha, não sei se eu vou falar, eu sou muito inteligente, eu não quero. Então, da pergunta 766 à pergunta 775, Kardec explica o que é relacionamento e o quanto isso é nobre para o nosso processo evolutivo. Kardec pergunta assim para os espíritos, numa dessas perguntas: se o homem é feito para viver isoladamente, quem é que consegue viver isoladamente? Tem gente que a gente não quer ouvir ninguém e nem se escutar, mas isoladamente a gente não consegue viver. Aí o que os Espíritos respondem, Luiz? É o leitor do Livro dos Espíritos? Né? Não, o homem deve viver em sociedade. A convivência ela é necessária para o desenvolvimento moral e intelectual, pois é no contato um com o outro que surgem desafios e a oportunidade de crescimento. Então, aquela pessoa que, de repente, eu quero ficar livre dela, é a oportunidade que eu estou tendo para eu crescer. E quando eu me proponho a me libertar desse conflito, né, abandonando o outro, talvez eu esteja perdendo a oportunidade do meu processo de crescimento. Lógico, chega em algumas situações que a gente realmente é preferível nos afastarmos, nós vamos ver isso. Bom, para Kardec, o progresso espiritual é inseparável aí do
do relacionamento. Porque eu cresço moralmente. O que é crescer moralmente? Todos nós temos uma noção. Ainda que a moral é muito baseada naquilo que eu consigo ser. Né? E se a gente for fazer uma avaliação, a gente acha a gente melhor do que nós moralmente e pior do que nós moralmente. E isso nos dá uma força muito grande de nós permanecermos no lugar onde estamos. Mas nós precisamos fazer essa reflexão, né? Entender o desafio do Kardec para nós. Ó, você tem que evoluir. Você está aqui na Terra para isso. Não é para juntar dinheiro. Porque tudo que você fizer materialmente, quando você for embora, vai ficar aqui. É difícil a gente entender isso, né? Aí Kardec traz para nós os tipos de relacionamento que existem. E são 3. O primeiro relacionamento que ele coloca é o relacionamento, Carlinhos, universal. Porque a gente fica pensando assim, poxa, nessa encarnação eu conheci o Dona, eu conheci o Carlinho, eu conheci, né, a Cine, eu conheci enfim, a Claudineia, conheci a Giane. E quando eu morrer, para onde vai esse povo todo? Para onde vai essa experiência que eu vivi com essas pessoas? Né? E se eu tenho várias reencarnações, em cada uma eu posso ter um pai diferente. Necessariamente é o mesmo espírito. Necessariamente é a mesma mãe. Como é que vai ficando essa história ao longo do meu processo espiritual? Então, Kardec nos coloca assim, ó, pela reencarnação, os laços se ampliam, mostrando que todos somos irmãos diante de Deus. O relacionamento universal é o estágio em que o Espírito reconhece que todos os seres, homens, humanos, animais, e até mesmo os elementos minerais, fazem parte da criação de Deus. Pela reencarnação, esses laços se ampliam, além da consanguinidade, revelando que cada encontro é um reencontro de almas. Assim, o amor se torna fraternidade universal. Olha que bacana isso, né? É a gente saber que hoje, quantos de vocês estão aí e eu não sei quem são, e vocês não sabem quem eu sou. Mas, de certa forma, nós sempre passamos um pelo outro, né? E tem um ditado famoso aí que a gente fala, eu deixo alguma coisa aí, levo alguma coisa. Não é isso? Do outro. Então, é isso que nos faz ser uma grande experiência ou uma grande comunidade no plano espiritual. E lógico que lá é diferente daqui, né? A gente ainda tem esse romantismo de que lá é tudo igual aqui. Não é, não. Vocês podem ter certeza disso. A gente até porque a gente não quer perder, né, neurologicamente esse controle que a gente tem das coisas materiais. Então a gente acha que lá vai ser tudo igual aqui. Por um período, logo que eu desencarno, isso até pode ser, é o que o André Luiz traz para a gente nas obras. Mas depois a coisa muda. E quando a gente fala em outros planos, a gente não tem nem condições de imaginar como é lá. Né? Nós estamos no mundo de regeneração? Não. De prova e expiações. Né? Migrando para a regeneração. Nós vamos falar disso um pouquinho, agora mesmo. E qual que é o outro relacionamento? Primeiro, o universal. Qual que é o outro? É o social. Vocês têm conhecidos, né? O trabalho de vocês é um relacionamento social, a escola onde nós estudamos, a nossa infância, enfim, os meus vizinhos, são todos relacionamentos sociais, na casa espírita. Aí vamos ler, e vamos repensar o que é um relacionamento social. O relacionamento social é o campo de provas, onde enfrentamos diferenças e desenvolvemos fraternidade. O relacionamento social é um verdadeiro campo de provas para o espírito. É nele que enfrentamos diferenças, aprendemos a respeitar opiniões diversas e exercitamos a tolerância. Vocês estão vendo algo assim próximo de vocês? Eu vejo. Aprendemos a respeitar opiniões diversas. Isso é prova para nós, gente. Porque eu achar que sei uma coisa e o outro tem uma opinião diferenciada, eu não aceito.
E não aceito e me defendo porque eu não estou aceitando. Né? E muitas vezes essas diferenças, esses conflitos, traz uma perda da prova que eu pedi para passar. Vou falar mais. Né? Essa convivência nos obriga a sair de onde? Do nosso egoísmo. Eu sou assim, eu vou ser assim e eu vou morrer assim. Não, eu estou assim, eu quero mudar e eu quero morrer de forma diferenciada do que eu estou sendo hoje. Essa é a proposta da espiritualidade para todos nós. E a prática da fraternidade. O que é ser fraterno? Dentro do aspecto da doutrina espírita. O que é ser fraterno, objetivamente? Só para a gente questionar. Né? Essa convivência nos obriga a sair do egoísmo, né, e praticar a fraternidade, reconhecendo no outro o irmão em jornada evolutiva. Assim, cada interação social se torna oportunidade de crescimento moral e espiritual. Olha, nós espíritas, vou colocar para vocês, né, as oportunidades que a gente tem. A gente está no campo de prova. E o que é prova? E o que é expiação? A gente tem que diferenciar isso. A expiação, ela tem uma relação direta com o quê? Com a causa e efeito. Isso é, se eu fiz alguma coisa, eu tenho que resgatar isso que eu causei. E necessariamente é com a mesma pessoa. Tá? Agora, a prova, que é a nossa condição no centro espírita, porque a gente já conquistou muitas coisas, aí eu peço, olha, amigos espirituais, me permita nascer lá junto em Varginha, eu participar do Vale Centro, e eu me encontrar com o Edmar, para eu provar para ele que ele já conquistou a paciência. Nós pedimos isso. Não é o acaso que se forma as equipes do centro espírita. É por necessidade. Nós estamos aqui para ser provados. Só que, como é o nome do centro, né? Cadê a nossa humildade? Cadê o nosso processo de resiliência diante dos conflitos que nós vivemos? Eu queria contar um caso para vocês muito interessante, é rapidinho. Eu vim para a doutrina espírita sempre trabalhando com criança, por isso eu sou meio bobo assim, viu, pessoal? Trabalhando com adolescente, com jovem, né? E depois eu resolvi falar para adulto, eu acho que eu melhorei um pouquinho. Mas hoje já retornei novamente para esse trabalho e eu vejo como uma prova para mim. Não é fácil persistir no trabalho de evangelização infantil, de mocidade, não é fácil dirigir um centro, não é fácil dirigir uma assistência social, não é fácil dirigir uma mediúnica. Se fosse só eu, Carlinhos, nossa! Né? E o nosso problema, às vezes, é entender que todo mundo tem que fazer o que eu quero. Aí começa o meu processo de prova. Aí, na evangelização infantil, isso faz tempo, viu, gente? Nós tínhamos lá, nessa sala, 9 crianças. E dessas 9 crianças, o mais velho tinha 9 anos. Mas ele era o menor da turma. Ele era aquela criança que falava fininho, sabe? Falava fininho. E ele parecia o Fox Paulistinha. Vocês conhecem Fox Paulistinha? Ele pulava no peito da gente, pulava toda hora. Eu falei, meu Deus, esse menino, né, a gente está testando todo mundo. E tínhamos 2 evangelizadoras para cuidar dessas crianças. E passou lá um período, passou um tempo, o que aconteceu? Elas me chamaram e, dona, era a Dina naquela época, né? Dina, nós viemos propor para você. Ou você tira fulano, que era essa criança, ou nós vamos embora. Me assustou, né? E arrumar evangelizador de criança é difícil. Naquela época já era. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Aí pedi para ela 2 semanas, vocês aguentam 2 semanas, deixa a gente ver, né, como é que a gente vai resolver essa questão. Aí fiz lá minhas preces, fiquei muito triste. Na hora, o meu conflito, sabe, Carlinhos, falar, então vai embora. Então pega as coisas e vai embora. Mas aí os irmãos espirituais me ajudaram, eu estava sendo testado, a prova era minha, como é que eu vou lidar com essa questão? Né? Elas chegaram me pressionando e eu saí bem. Aí depois de 2 semanas elas me ligaram, telefone fixo, viu? Não tinha celular, não. E aí, dona, falei, vamos reunir para a gente conversar? Aí fomos, reunimos e elas foram. Aí falaram, aí de repente o irmãozinho me inspirou, falei, olha gente, peraí. Por causa de uma criança, você está abandonando 8? Né?
Ah, mas a gente não quer. E aí detonaram a criança para mim, né? Falei, mas não é possível. Nós estamos aqui para trabalhar com espíritos imperfeitos. Pronto. Eu falei, olha, você me desculpe, então vocês vão ter que pegar o caminho de vocês, porque a orientação que eu tive é para a gente não tirar essa criança da evangelização. E realmente, eu já tinha o plano B, né? Eu já tinha conversado com outra pessoa, e a evangelização continuou com essa criança, e elas foram embora. E passado aí uns 3 meses, 2 meses e 28 dias, eu fiz a conta. Essa criança muito agitada, no bairro onde ela morava, ela entrou na frente do carro e veio a falecer. Desencarnou essa criança. E a gente ficou assim, né? Poxa vida, 9 anos, né? A mãe bacana, o pai bacana, mas a criança realmente era desesperada. Né? E passou o tempo. Aí depois de 1 ano e meio, olha o que aconteceu. Nós recebemos essa criança na mesa mediúnica. E essa criança veio para agradecer o trabalho que aquelas 2 pessoas que a abandonaram no meio do caminho tinha feito para elas. O quanto aquele espaço, né, de convivência, de amor, de carinho, de ensinamento, contribuiu para o progresso dela. E escreveu uma cartinha para elas. E nós fomos lá na casa dela levar a cartinha para elas. Nem fui eu quem apareci de propósito, não sei, tá? E realmente foi assim sabe, um drama. Né? Elas poderiam, faltava só 3 meses para aquela criança desencarnar. A espiritualidade não me falou isso, mas ela me soprou, olha, mantém a criança e deixa os adultos embora. Porque eles sabiam do processo que estava ocorrendo. E às vezes a gente não dá ouvido à espiritualidade, mas dá ouvido à nossa certeza de que estamos certos. E é dessa certeza que nós precisamos recuar. É dessa certeza que nós precisamos virar as costas. Né? Eu não me coloco no lugar do outro. Eu estou brigando por uma causa e me coloco na causa com a minha visão. E olho para mim. E tudo que o outro faz, e é meu companheiro que está ali para me testar, eu deixo fora do processo. Então, isso a gente tem que ter cuidado. E 2 anos depois, essa moça veio a falecer. E ela voltou na mesa mediúnica e nos contou quem tinha recebido ela no plano espiritual. Era a criança. Então, assim, a gente traz isso porque na mediúnica acontecem tantos casos relevantes, né? E a gente precisa trazer, às vezes, para a doutrinária, para vocês entenderem que nós estamos lidando com o mundo espiritual. E tem hora que na casa espírita a gente acha que só tem encarnado. A gente decide tudo em nome deles, né? Dos encarnados. E não é isso, a gente tem que ter essa compreensão. Se eu tenho razão, eu preciso abandonar minha razão. Porque é em cima dela e eu erro. E é preferível, Edmar, eu abandonar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Eu preciso ter esse cuidado. Né? Então, eu trouxe esse exemplo da casa espírita, mas isso acontece na nossa casa, com o nosso vizinho, porque às vezes a gente tem uma antipatia, uma raiva tão grande do nosso vizinho, se ele nunca tem nos feito nada. Né? E às vezes ele está ali do nosso lado para testar, né, a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa alegria, né, o nosso olhar de solidariedade. Ah, eu não gosto dele, então eu nem olho, nem passo perto. Não é assim. Né? Então, prova é quando eu sou colocado a testar aquilo que eu já conquistei. E ninguém recebe o fardo maior do que pode carregar. Então, se tem pessoas indisciplinadas do meu lado, pessoas que eu quero rejeitar, eu tenho que avaliar por que eu estou nesse processo. E entender objetivamente, né, qual é a causa disso. É para mim, não é para o outro. E como é que a gente vence isso? Karen, bota o joelho no chão e ora. Se você está irritado, se você está nervoso, se você está hostilizando, você está errado. Porque você pode resolver essas coisas sem passar por esse processo da hostilização, da raiva, da ojeriza. Eu preciso entender esse processo. Lá na escola, no meu trabalho, quantas pessoas que tem lá eu não gosto?
né? E são as pessoas que a espiritualidade colocou no meu caminho para testar o meu entendimento, a minha compreensão. Isso é prova, gente. E nós estamos aqui para ser provado. E temos que ter esse olhar. Será que eu não estou me perdendo nas provas? Senão eu vou ter que voltar e começar tudo de novo. Porque prova e expiação é uma condição do nosso planeta. Ah, sim, né? Fez tudo certinho, foi maravilhoso. Toma o teu troféu. Obrigado. Agora volta lá para ver se você sustenta esse troféu que você ganhou. Cadê a tua paciência? E por aí afora. É importante a gente ter esse olhar. E o outro relacionamento, o último, é o relacionamento familiar. Olha que bacana. Aqui nós temos prova e temos expiação. E temos missão. Né? Então, segundo Allan Kardec, o relacionamento familiar é o elo espiritual que transcende a vida material. A família não é apenas um agrupamento biológico, mas um conjunto de almas reunidas para evoluir juntas. E realmente a gente, né, defende os filhos defendem o pai. Tá? Isso é muito importante. O respeito mútuo e a compreensão são pilares para harmonizar o ambiente doméstico. Assim, o relacionamento familiar é um crescimento para a nossa reconciliação de vidas passadas. Para Kardec, a evolução espiritual não acontece no isolamento da convivência. É no relacionamento, seja como pai, mãe, filho, amigo ou até adversário, e o espírito encontra os meios de se transformar e aproximar-se da perfeição. E às vezes a gente se confunde, né? O que é perfeição? O que é evolução? O que é... Eu tenho que sair de onde eu estou. Então, o primeiro passo aqui na Terra é eu melhorar. Melhorei. Mas quando você está doente, tem uma infecção, você melhora de várias situações. Primeiro, toma um antibiótico para combater a infecção, toma um antifebril, melhorei. Mas isso pode reincidir, pode voltar novamente. E as questões morais nossas, no processo da espiritualidade, é assim também. Eu tenho que melhorar e vou ter esse teste. Né? Aí depois da melhora, eu preciso me aperfeiçoar na melhora, para eu não repetir. Aí depois eu vou progredir. Aí, quando eu progrido, eu não reincido mais. Aí eu vou para um outro patamar. Tá? E eu estou dizendo em todas as áreas da moralidade e da ética. Aí eu vou para um outro processo, que é o processo da evolução. E depois eu vou para a perfeição, e depois eu chego ao Espírito Divino. Eu chego à divindade. Essa é a nossa escala. Tá? Para a gente entender. E aí, o que é ser pai? Pai. Né? Nem todos nós somos pais. Né? Ser pai, na realidade, é assumir a responsabilidade de guiar, educar e proteger os filhos, lembrando que os filhos são espíritos confiados por Deus. E qual é o papel do pai na família? Depois nós vamos fazer o workshop disso aqui, viu, Karen? Acho importante. Aí nós chamamos os amigos ali para fazer um podcast para a gente. Tá? O papel do pai é chamado a ser guia e protetor, oferecendo direção moral e disciplina equilibrada. E conforme o livro dos Espíritos, na questão 582, cabe aos pais alimentar o corpo e o espírito dos filhos, ajudando-os a desenvolver virtude. O pai tem que querer que o filho seja virtuoso. O que é virtuoso? Só para a gente pensar, não vou colocar como é que a gente desenvolve virtude no nosso filho. Primeiro, é pelo exemplo, não é pela autoridade. Porque os filhos copiam o nosso comportamento. Copiam nem o nosso comportamento. Eu falei que eu não ia falar em psicologia. Copiam as nossas atitudes. Tá? Então, o pai ele tem esse compromisso espiritual de ser instrumento da providência divina para ajudar os filhos reencarnados. Na visão prática da doutrina espírita, o pai é chamado a ser muito mais que uma presença no lar. É o provedor que assegura o sustento material e espiritual, oferecendo equilíbrio e segurança à família. É isso, é só isso que o pai tem de si. E o que é ser mãe?
E é ser mãe? É vivenciar o amor. Ué? Irmão? Mas vocês não estavam escutando, sem filha? Não? Ele é honesto, viu, Edmar? O que é ser mãe? É vivenciar, deixa eu jogar para cá, né? Senão vou engolir o negócio. É vivenciar o amor em sua forma mais sublime, acolhendo e nutrindo, mas também educando com firmeza e ternura. Isso é ser mãe. Então a mãe tem esse perfil da ternura, do afeto, né? Vocês veem as mães orando pelos filhos. Dificilmente você vê o pai orando por filho. Vocês já perceberam isso? O pai não ora para os filhos, ele dá ordem. Tem que ser dane, tem que ser vir. E isso é tradicional. Eu, pelo menos, fui criado assim. Meu pai era, né, o gestor, o que mandava. E minha mãe, não, Deus vai te ajudar, vem cá, né, vamos. Não é mais ou menos assim? Quem teve uma educação diferenciada do que eu estou falando? Então, a mãe é mais afeto, né? A mãe é muito mais afeto. Tá? Ela é provedora de afeto, oferece carinho, ternura e acolhimento, nutrindo não apenas o corpo, mas principalmente o coração dos filhos. Né? Alguns pais fazem isso, muito raramente. Né? Abraça o filho. Hoje a gente já vive mais essa situação, porque os pais de hoje já mudaram um pouco. Né? A gente vai falar aqui no finalzinho. Tá? Então, assim, o pai já fala, mas a mãe muito mais fala, né? Não estou defendendo as mães, não. Tá? E também é protetora espiritual, velando pelos filhos em oração e fortalecendo-o diante das provas da vida. Meu filho não faz isso. O pai, por que você fez isso? Você vai ficar de castigo. O pai já vem com a punição, né? E a mãe já vem com a orientação, com o afeto. Tem pai e é diferente, gente. Pelo menos nós espíritas deveríamos ser mais diferentes. Mas falo, eu faço, faz, eu faço, né? Tá? Em resumo, a mãe é o coração do lar e acolhe, educa, inspira, transformando o ambiente familiar em uma verdadeira escola de amor e evolução espiritual. E quem é os filhos? Quem são os filhos? Se nós não fomos pai, não fomos mãe, pelo menos todos nós somos filhos. Concorda? A gente nasceu. E nasceu do pai e de uma mãe. É reconhecendo os pais instrumento da providência divina, cultivando respeito, gratidão e aprendizado. Então, no nosso processo de evolução, né, da infância para a adolescência, para a vida adulta, a gente passa por vários desafios, por várias provas. Então, tem um momento que a gente rejeita os pais, sim, mas à medida que a gente vai amadurecendo, a gente retoma essa consideração e volta a ter uma convivência mais amistosa, mais amigável. Né? E quando os pais morrem, então aí a gente passa a amar os pais. Nossa, eu não amei mais, eu não abracei mais, eu não agradeci mais. Né? É sempre assim. Tá? Como discípulo do amor, pratica a caridade e o perdão dentro da família, preparando-se para a fraternidade universal. Dentro da família, nós nos preparamos para convivermos no relacionamento fraternal universal. Em resumo, o filho é o discípulo em aprendizado e deve respeitar, colaborar e evoluir, transformando o lar em espaço de crescimento mútuo espiritual. Agora, o que conforta a gente é que esses papéis de pai, mãe e filhos são compromissos espirituais e podem ou não ser plenamente cumpridos pela reencarnação. E mesmo porque, pela reencarnação, o espírito ora como filho, ora como mãe. Concorda? Amplia as experiências e repara a vínculo. Assim, cada encarnação é oportunidade de aprendizado e ajuste. Aprendizado e ajuste. É essa reflexão que eu preciso ter, como pai, como mãe, como filho. O que eu preciso ajustar na relação familiar? Qual é o meu papel? Qual é o meu comprometimento? E a mãe entender muito isso, e o pai entender muito isso. Até uma certa idade, o filho reproduz tudo que os pais vivem dentro do lar. Ainda eles não queiram
porque entende que isso não é o melhor, mas eles não sabem fazer de outra forma. Né? Então, às vezes, nós nos pegamos dessa forma. Mas o que meu filho está fazendo, eu não ensinei para ele. Mãe, pai, mas foi eles cresceram vendo vocês fazer. Então, essa diferença ela vai existir. Né? Não fecha. Lá na frente não fecha. Né? Aí, quando eu vou observando meu filho, eu falo assim, nossa, como ele parece com meu marido. Aí o marido olha, nossa, como ele parece com a mãe dele. Do lado negativo, principalmente. Né? Então, é esse olhar que a gente precisa, eu chamo de ajuste. Tá? Hoje, eu acho que a concepção de família já mudou bastante. Porque hoje o homem já ajuda nas tarefas domésticas, né? Já ajuda a lavar uma louça, varrer uma casa, estender uma roupa, cuidar do cachorro. E a mulher também já tem um papel profissional, ela já trabalha fora de casa. Então, nós já evoluímos bastante nesse processo. Já há uma colaboração. E isso é bacana. Né? Porque a proposta realmente é essa. Porque ainda que sejamos pai, mãe e filho, nós somos espíritos em evolução. Ou que devamos, né, observar as nossas provas que batem na nossa porta toda hora. Vamos ver se esse sujeito tem paciência, é resiliente, se ele sabe engolir um não, se ele sabe permitir que o outro faça o que ele é, ainda que divirja do que ele acha. Essas são as provas que batem na nossa porta a todo momento. É por isso que é bom trabalhar em equipe, gente. Mas traz essa questão. Né? Aí, nós trouxemos aqui, rapidinho, eu falei mais sobre da cobra, gente. O que a casa espírita pode oferecer para a família? O que a casa espírita pode oferecer para o relacionamento social? O que a casa espírita pode oferecer para o relacionamento universal? A doutrinária, aí vocês saem com alguma informação que vocês não tinham antes. Né? A evangelização infantil, a mocidade, o evangelho do lar, o atendimento fraterno, o passe, a prece, os estudos para pais e famílias e a vivência na caridade, que são os nossos trabalhos sociais, que dá oportunidade para qualquer pessoa, ou pelo menos deveria, chegar, né, e dar o melhor dela. E com certeza, quem chegar não vai fazer o que a gente quer, ele vai fazer o que ele consegue fazer realmente. E a gente tem que ter muito cuidado para não excluir essas pessoas. Às vezes, lembra da moça que abandonou a evangelização? É a única oportunidade que essa pessoa está tendo. Então, é nesse olhar de misericórdia, para aqueles que nos perturbam realmente, porque é dessa perturbação que eu preciso de mais para passar na prova. Então, preciso refletir. Tá? Quando eu deitar, eu preciso, peraí, Senhor. Né? Lembrando da pergunta lá, 658. Né? O que eu devo fazer para melhorar nessa encarnação? Reflita sobre as suas provas. Porque aquilo que te perturba é onde você tem que melhorar. Tá? Então, a casa espírita ela não educa, né, os filhos no lugar dos pais, nem resolve automaticamente os conflitos familiares. Sua missão é iluminar, consciência, fortalecer a fé raciocinada e oferecer recursos para cada membro da família cumprir o seu melhor papel, como pai, como mãe, como filho. O papel social, temos que revisar isso o tempo todo, principalmente na casa espírita, para a gente, né, como eu sou o espírito, a gente enche o peito, mas eu posso estar na beira da falência com as minhas atitudes diante das minhas provas. Tem que ter cuidado. Então, para nós terminarmos aqui, ser pai, ser mãe e ser filho são papéis transitórios na Terra, mas eterno na vivência e na essência espiritual. O pai e a mãe são jardineiros da alma, responsáveis por preparar o solo, oferecer luz e cuidado, enquanto o filho é a semente que necessita de água, proteção, orientação para florescer em virtudes. Nós temos que querer e exigir de nós mesmos sermos virtuosos e entender que os nossos filhos sejam virtuosos, porque é isso que nos leva para o progresso, é isso que nos leva para um bom relacionamento. É quando a gente agrega valores e virtude e elimina defeitos, isso que nos faz ser maior do que somos. Tá? No entanto, todos pais, filhos, são aprendizes diante da lei de Deus, pois cada papel representa uma oportunidade de crescimento
e evolução no grande jardim da vida. É isso, gente. Eu trouxe assim com muito carinho para vocês, mas de uma forma bem objetiva. Tá? Eu fiz questão de não falar decorado, porque eu não consigo viver tudo que tem aqui ainda. Sabe? Me incomodo com os colegas que são melhores do que eu, me incomodo com aqueles que são piores do que eu. Enfim, não quero, então. Não quero da minha experiência aqui na Terra. Tá? Só para a gente rever novamente tudo isso. Hoje, ao deitarmos, né? Falo, com quem eu preciso ir lá e me reconciliar? Lembrando da palavra de Jesus. Não ofereça nada para mim enquanto você não tiver resolvido a tua situação com o teu irmão que está lá atrás. Então, não adianta a gente pregar Jesus se a gente não é uma pessoa virtuosa com aqueles que estão do nosso lado para nos ajudar em uma ascensão na nossa evolução.